querido, minha querida, paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Silas da IPI de Rolândia e nós estamos aqui mais uma vez para pensar coisas espirituais, coisas ligadas à Bíblia, que é a palavra de Deus. Tem um texto na Bíblia lá em Atos, capítulo 12, onde a Bíblia relata um fato bem interessante. Os apóstolos, os discípulos de Jesus estavam sendo perseguidos ferozmente pelos romanos. Herodes estava mandando matar cristãos, estava prendendo, maltratando. E pelo simples prazer de maltratar, não tinha nenhum motivo para ele fazer isso. Os cristãos não estavam fazendo mal para ninguém. Mas para ganhar fama e ganhar prestígio entre os judeus radicais na sua religiosidade, então ele resolveu maltratar, matar os cristãos. Matou Tiago e prendeu a Pedro no cárcere de uma maneira bem fechada. Pelo menos 16 guardas estavam ao redor de Pedro para não deixá-lo escapar, e ainda com correntes e etc. E a Bíblia diz que naquela noite Pedro estava guardado na prisão. Pedro estava guardado na prisão. E eu fiquei pensando sobre esta palavra, Pedro estar guardado na prisão. Eu fui olhar lá no grego, no original deste texto, onde a Bíblia diz que Pedro ele estava protegido na prisão. Mas protegido não era por Herodes, porque no outro dia Herodes queria era matá-lo. Quem estava protegendo Pedro na prisão? Quem estava protegendo, colocando na prisão para proteger? Você consegue associar uma prisão à proteção? Em relação ao preso, a gente consegue imaginar a prisão, a correção, alguma outra coisa, mas não a proteção. E Pedro estava na cadeia sendo protegido. Por quem? Por Deus. Se Pedro estivesse andando pela rua, como tinham matado Tiago, provavelmente alguém iria matar Pedro. E Deus então mandou encarcerá-lo, colocá-lo numa cadeia, para que depois que passasse a fúria ali dos judeus, ele pudesse ficar livre da maldade e da mentalidade ruim que as pessoas estavam em relação aos cristãos naquele período. Querido, às vezes a gente não entende por que Deus nos priva, às vezes parece que Deus nos paralisa, nos tira de cena, e a gente fica chateado achando que Deus quer estragar os nossos prazeres. Deus não estraga prazer, só pode ser. Não, Deus não é um estraga prazer, querido. Deus é alguém que põe limite para te poupar de dores. Quando Deus diz não, e Ele põe um limite à nossa vida, nos tira da cena, não permite que algumas coisas que a gente imagina que nos poderia ser melhor não aconteçam, é porque Ele tem algo melhor preparado para nós. Entenda isso, confie nisso, descanse nisso. Se Deus te tirou de cena, se Deus está impedindo que algumas coisas pareçam avançar na tua vida, o não de Deus tem te protegido de coisas que você não tem ideia. Às vezes o Senhor ter te tirado de uma situação, te colocado numa outra que parece que você está preso, parece que você não consegue se mover para lá ou para cá. Deus está te guardando, Deus está te protegendo, para depois quando Ele te tirar daí, aí você vai viver coisas que você ainda não pode nem imaginar. Coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu e que muito menos subiram ao coração dos que amam a Deus. Porque a Bíblia diz que aqueles que amam a Deus vão viver coisas que não tem como imaginar e explicar nessa terra. É o que Deus tem para você. Então entrega hoje o teu caminho ao Senhor. Confia nele, porque o mais Ele fará. Deus te disse não? Agradeça. Deus está te poupando de coisas piores. Eu fico por aqui, olha, que Deus te abençoe demais. E não esquece de uma coisa, que eu aqui te amo em Jesus. Até o próximo, se Deus quiser. Tchau.